Continuando, turma, com relação à troca indireta, quando eu mencionei com vocês o surgimento da moeda, né, quando ela surgiu, com o surgimento da moeda, nós tivemos a compra e a venda. Logo, nós temos o comércio. Acho que eu cheguei a comentar a respeito, né? E o comércio, no entanto, ele fica aí como uma intermediação entre produtores e consumidores. Então, nós temos aí o comércio fazendo uma intermediação entre produtores e consumidores, certo? Consumidores. Então, o comércio, ele faz essa intermediação, né? Porque imagina você se nós não tivéssemos o comércio fazendo essa intermediação. Seria complicado, né? Se tudo que nós temos em casa, tivéssemos que ir ao local de origem para comprar, né? Então, o comércio, ele faz essa intermediação aqui entre um e outro, tá? Entre os produtores e consumidores. E aí, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, que muita gente faz confusão nessas duas palavras. São palavras, coisa boba, mas que faz a diferença. Vamos lá. Comerciante. E comerciário. Diferença entre os dois. Quem é o comerciante? Comerciante é o dono do estabelecimento, é o proprietário, certo? Proprietário. Quem é o comerciário? Comerciário são os empregados. É coisa boba, mas tem gente que faz confusão com essas palavras, comerciante e comerciário. Eu vou dar aqui para você um exemplo, para você não errar mais isso. Vamos lá. Banqueiro e bancário. Vamos lá, banqueiro. Bancário. Quem é o banqueiro? É o dono, é o proprietário. Quem é o bancário? São os empregados. Tem gente que pensa que bancário é o dono do banco. Não é. É o banqueiro, tá? Então, deixa eu tirar aqui, porque o ventilador tá ligado, aí ela vai secando. Então, para você não confundir mais isso, pega essa terminação aqui, ó, de comerciário com o bancário, ó, com o área aqui do bancário. Então, você vai ver que são os empregados, que é diferente aqui de comerciante e banqueiro, tá? Então, você pega a terminação ário, você vai ver que bancários são os empregados e comerciários empregados. Aí não tem como errar. É uma dica aí, tá? Fica uma dica, tá bom? Que é uma palavra boba assim, mas te confunde, né? Como tem outras também que a gente confunde. Então já sabe que banqueiro é o dono, é o proprietário, comerciante é o dono, comerciário é o empregado e bancário são empregados, banqueiro é o proprietário, tá, turma? Ficou faltando eu comentar isso com vocês. Aí agora nós vamos lá para o comércio, evolução do comércio, tá? Vamos ver o que a gente pode falar aqui sobre evolução do comércio. Vamos lá, evolução. Lá na folhinha você acompanha. Na evolução do comércio, nós temos o comércio interno e o comércio externo. O comércio interno, nós podemos dizer que o comércio ele é interno quando compras e vendas realizadas dentro de um país entre produtores e consumidores ou intermediários comerciantes, né, e consumidores.
Então, ele é interno quando ele é feito dentro do país, certo? Vamos botar aqui, dentro do país. Dentro do país, tá? Quando as compras e vendas. E o comércio, ele é externo quando as compras de mercadorias feitas por um país junto a vendedores ou produtores de outros países. Ele é externo, né? Então, é quando as compras de mercadorias feitas por um país junto a vendedores ou produtores de outros países. Tá bom? Então, esse aqui é o externo. Daqui a pouco eu vou dar uma dicasinha também boba também com relação à exportação e importação, tá? E aí nós temos... E aí eu falei do comércio interno e externo, falei também que as importações, né, por outro lado, as compras de mercadoria, aqui eu falei as vendas, né, externo, não é isso? E as compras de mercadorias, importações. As compras de mercadorias, aqui são compras. Lá no externo são vendas. As compras de mercadorias, que eu coloquei aí no caso, né? Quando junta a vendedores de produtor de outros países, tá? Então aqui são compras. Toda vez que você compra de outro país, ela é importação, tá? Se você vende, a venda é exportação. Tá aqui. Exportação. Estou mandando para fora, né? Então, no caso, são as vendas, tá? Aí eu costumo brincar assim com os alunos, tá, gente? Não de exemplo, ex é aquilo que foi, né? Então, eu estou mandando embora. Então, é exportação. Importação, eu estou comprando, eu estou trazendo para dentro do meu país, tá? Comprando. Então, o ex-namorado, né? Então, ex é exportação. Lembrando que é exportação, é aquilo que eu estou mandando para fora do país, ok? Fica essa dica aí, é uma brincadeira, né? Mas que ajuda também na hora para você não confundir importação com exportação. E aí, depois de importação e exportações, nós temos também o comércio atacadista e o comércio varejista. Que aí a gente fecha isso. Vamos lá. Comércio atacadista. O que vem a ser um comércio atacadista? Atacadista. E um comércio varejista. Varejista, vamos ver. Até fiz confusão aqui. Varejista, socorro, é com J. Varejista. Então, vamos lá. Aqui, varejista. Varejista. Vamos lá. O comércio ele é atacadista quando quando ele vende mercadorias em grandes escalas, tá? Ou seja, o que é isso? Em grandes quantidades. O preço dele é óbvio, né? Por ele comprar em grande escala, em grande quantidade, ele vai pagar um preço menor. E aí, muitas das vezes, até menos 50% ou até menos, tá? No atacadista. Então, é grande quantidade. Vou colocar aqui, grande quantidade. Grande quantidade. Varejista, ele compra e revende em pequenas quantidades.
pequenas quantidades. Tá? Tem aquele varejista que é, por exemplo, que tem uma mercearia, né? Tem um comérciozinho pequeno onde ele atende aos consumidores. E também tem os consumidores que compram, né? Em quantidades pequenas, como unidades. Por exemplo, o atacadão ali ele vende em grandes quantidades e em pequenas, né? Para comerciantes, pequenos comerciantes, e também vende para o consumidor final, em unidades, né? E o atacadista, ele vende em grande quantidade, ou seja, é aquela pessoa que atende, por exemplo, a uma loja, digamos, a Casas Bahia, né? A Casas Bahia, o Ponto Frio, eles fazem uma compra de, digamos, geladeiras, televisão, em grande quantidade, porque eles têm filiais, né? Então ele abastece aquela ali em grande quantidade. E vende, né? E a Casas Bahia, por sua vez, ele é um cliente atacadista, mas que vende para o consumidor final, em pequenas quantidades, né? 1, 2 unidades, né? Entendeu? Então essa é a diferença entre um e outro, varejista e atacadista. E por hoje nós fechamos aqui, tá? Próxima aula a gente corrige esses exercícios que ficaram para vocês verificarem aí. E a gente continua com o comércio exterior na próxima aula. Obrigada, gente. Tenha um bom dia.